A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o pacote de medidas anticorrupção e o projeto segue agora para aprovação no plenário. Vamos ver. Foram mais de 13 horas de sessão da comissão para votar o parecer do relator Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul. Foram 30 votos a 0, unanimidade de todos os deputados membros. O projeto, que começou de iniciativa popular, com mais de 2 milhões de assinaturas, tinha inicialmente 10 medidas anticorrupção. O texto, que chegou a ter 18 propostas, passou para 17 e, no final, caiu para 12. Com isso, sofreu mais de 20 alterações. Entre outras medidas, o texto aprovado manteve como crime o Caixa 2 eleitoral, a criminalização do eleitor que vender voto, a transformação de corrupção que envolve valores superiores a 10 mil salários mínimos em crime hediondo, o teste de integridade para servidores públicos apenas em processos administrativos, a possibilidade de pessoas denunciarem crimes serem recompensadas por isso e a criminalização do enriquecimento ilícito de funcionários públicos. Onyx Lorenzoni manteve fora da proposta a possibilidade de juízes e promotores serem processados por crime de responsabilidade, decisão que contrariou muitos deputados da comissão que cobravam a medida. Converso com Prates e Prisco. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte: qual a opinião dos dois na questão de dar recompensa para político que acaba entregando informações para a polícia? Político, funcionário ou cidadão comum, né? Exatamente. E isso aí lembra aquela história dos filmes americanos, o reward, quer dizer, recompensa. Por recompensa é coisa de bandidos, delações em que você usa o telefone, não se identifica. A que ponto chegamos, senhor Prisco? Mas é importante. Claro. É importante, é caminho, né? É. Agora, temos aqui o telão, onde se coloca o pacote anticorrupção. Algumas das medidas que estão aqui colocadas. Crime para Caixa 2. Caixa 2 não é mais crime. Para eles. Criminalização do eleitor que vender voto, corrupção com valores superiores a 10 milhões é crime hediondo, teste de integridade, quem denuncia corrupção será recompensado, que falamos agora aqui, e criminalização do enriquecimento ilícito de funcionários públicos. O segundo item, Prisco, criminalização do eleitor que vender votos. Como que você vai comprovar isso? O ordinário vende o voto. Eu testemunhei um dia num mini mercado, o sujeito chegou e pediu meia dúzia de sacos de cimento para um candidato a vereador, dizendo que a família toda ia votar para ele, se ganhasse os 6 sacos de cimento. Esse cara tinha que ser preso na hora, este vagabundo. Quantos destes vagabundos estão me vendo agora que negociam o voto em nome da família? Mas quem é que vai prendê-los? O político é preso ou caçado. Agora, o problema, Prates, é o seguinte: isso tudo aqui deve cair. Isso foi aprovado no início da madrugada na comissão da Câmara. Só que já existe um acordo entre praticamente todos os líderes, excetuando-se PSOL, Rede e PPS, onde o Caixa 2 vai ser anistiado. Todo o Caixa 2 que aconteceu até o presente momento está anistiado. Não vai ocorrer absolutamente nada. E mais, magistrados e integrantes do Ministério Público poderão ser acionados por crime de responsabilidade. Ou seja, é uma ofensiva para, de alguma maneira, tentar sabotar, neutralizar, inviabilizar os trabalhos da Operação Lava Jato e, por outro lado, para blindar políticos, deputados, senadores e tantos outros preocupados com a delação do planeta, com a delação do fim do mundo, como está sendo definida a delação de Marcelo Odebrecht, que não é só dele e do pai Emílio, de outros 76 executivos da Odebrecht. Mais de 200 políticos deverão ser atingidos por essa delação premiada que está para ser homologada a qualquer momento pelo Ministério Público e depois vai ser enviada ao Supremo Tribunal Federal para manifestação do relator, o catarinense ministro Teori Zavascki. Então, Prates, não só ontem e esses dias todos essa comissão fez teatro, estão fazendo teatro, porque já existe acordo para no plenário derrubar o Caixa 2 como crime no passado, criminalizando a partir de agora, e para uma ofensiva contra os agentes que estão na investigação.
E, paralelamente a isso, no Senado Federal, Renan Calheiros, com uma dúzia de inquéritos no Supremo Tribunal Federal, conseguiu regime de urgência para o projeto de abuso de autoridade, para também botar contra a parede procuradores, promotores e juízes. Ou seja, é uma grande ofensiva da Câmara, do Senado, da classe política brasileira para inviabilizar a continuidade da Operação Lava Jato, que começa agora a chegar justamente em parlamentares e detentores de mandato. Mas não só para eles, para os empresários também, porque eles deram dinheiro ilegal via Caixa 2, eles também seriam protegidos. Ou seja, é um grande conluio, meu amigo Luiz Carlos Prates. Pelo efeito dominó, sobra pouca gente. Pelo efeito dominó, sobra pouca gente, e por isso que estão fazendo o que estão fazendo. Uma situação agora, gravíssima que a opinião pública vai olhar com atenção e, se a indignação chegar a ela, a opinião pública, tem que ir para as ruas. Mas aí você está falando de alguma coisa que é verdadeiramente o que justifica tudo o que está acontecendo. O povo não lê jornal, o povo não é politizado, o povo faz uma bateção de panela ridícula, histérica. Em 2013, espontaneamente, foi para as ruas, né? Mas são momentos muito especiais. Se o povo fosse um pouquinho mais bem informado, sim, eles não fariam o que fazem. Não fariam, porque o próprio povo pegaria esta gente pelo colarinho, como você pega nos galpões. Este tipo de gente tem que ser pegada fisicamente, e não assim pelos tribunais. Aí vamos ver agora. Não vamos ver agora. Mas ocupando escolas estão, né? Agora o sentimento, eu gostaria até de saber dos senhores, porque a Câmara dos Deputados, ao invés de estar debatendo projetos de investimentos, está criando um projeto anticorrupção. Decretar falência. Olha, o Gedel está sendo protegido. Mas foi uma coisa mínima. Por coisas mínimas deste tipo, muita gente do time da Dilma foi para a fogueira santa. E agora? Tráfico de influência de um agente público com interesse privado que pressionou um colega que demitiu-se e o denunciou, e o presidente da República o acoberta. E a propósito, ficou para 2017 a questão dos beach-clubes. Se fosse uma questão a envolver pobres pescadores, migrantes, favelados, já teriam decidido. Mas como é um grande grupo de empresários do Rio Grande do Sul, que veio para cá este grupo para infernizar o nosso litoral, as coisas estão sendo empurradas para 2017, bem depois da temporada. Vamos fazer assim, Prates. Daqui a pouco o Prates volta aqui no SBT Meio Dia para voltar neste assunto. O intervalo é rápido e o Prates volta a comentar essa situação aqui no SBT Meio Dia.